Bom dia, este é o 70x7 em Dia Mundial da Paz. É nosso convidado o professor Adriano Moreira, presidente da Academia das Ciências de Lisboa. Muito obrigado, senhor professor, por nos receber para uma conversa sobre estas questões da justiça e da paz neste ano que agora começa. E começo por lhe fazer uma pergunta que Bento XVI também fez nesta mensagem para o Dia Mundial da Paz. Com que atitude devemos olhar para o novo ano que agora começa? Olha, cheio de inquietações. Em primeiro lugar, o apelo do Papa é um apelo que se baseia num princípio fundamental. A paz começa no coração dos homens e a guerra começa no coração dos homens. E justamente por isso são fundamentais palavras de lideranças que sejam capazes de implantar este princípio. Porque nós vivemos 50 anos sob o princípio proclamado pelas organizações políticas de que as armas de destruição maciça não eram para ser usadas. Ora, esta afirmação não tem nada a ver com a ética. Esta afirmação tem a ver com o medo recíproco. E o medo recíproco é uma situação sempre ameaçadora de violação da paz. E a importância de aceitar que a paz começa no coração dos homens é a mensagem que o Papa vem transmitir mais uma vez. De resto, isto é um princípio que os papas humanistas do século XX todos aceitaram, a começar por Paulo VI, quando disse nas Nações Unidas que o desenvolvimento é o novo nome da paz, mas foi o princípio do Concílio também, que declarou ilegítimas todas as guerras, exceto a legítima defesa. E neste momento nós temos ameaças que vão além das ameaças do superarmamento em que vivemos. Nós vivemos num superarmamento que dá uma espécie de domínio ao complexo militar industrial. Eu recordo-me que o presidente Eisenhower, quando fez o famoso farewell address à nação, quando deixou o mandato, disse que tinha sido o presidente de um complexo militar industrial que não tinha conseguido dominar. E em relação a isto, só há uma defesa. Implantar o princípio de que a paz ou a guerra começam no coração dos homens. Mas esse conceito de paz e de guerra não se aplica somente ao concreto da existência ou não de armas? Olha, no momento em que foi utilizada a bomba atómica, foi dito por Sartre, imagine, que a humanidade, a partir deste momento, só tem que decidir, escolher entre morrer ou sobreviver. Mas, aí, por volta de 1964, por essa altura, há um relatório das Nações Unidas, onde diz que há outra ameaça equivalente às armas de destruição maciça, e que é a miséria. E, neste momento, o empobrecimento é inteiramente preocupante, tão preocupante como o descontrole armamentista. Designadamente em relação aos europeus, porque a fronteira da pobreza, que ainda no século passado, de acordo com os relatórios do PNUD, passava ao sul do Saara, ultrapassou o Mediterrâneo. E a fronteira da pobreza abrange países europeus. Designadamente Portugal está abrangido pela fronteira da pobreza. E uma das notas salientes da intervenção do Papa é chamar a atenção para a situação dos desamparados, se pudermos usar esta expressão. E até muito de acordo com uma ideia de que o Natal representa, quando Deus se faz menino, chamar a atenção para a necessidade de ligar a atenção aos fracos, aos desprotegidos. É um menino que precisa dessa mobilização. Bom, e neste momento a fronteira da pobreza está a aprofundar-se e realmente é preciso fazer apelo a todos estes princípios que se começaram a tornar evidentes na doutrina,
com o nascimento do menino, que era frágil, desamparado, precisando, portanto, de solidariedade, e essa exigência é cada vez maior. E, naturalmente, se nós pensarmos na perspectiva que já nos dizem da relação entre recursos de sustentação das nossas sociedades e o número de habitantes que vai crescendo cada década no mundo, nós temos que prestar a maior atenção a esta relação, porque se não houver inteligência, racionalidade e, sobretudo, humanidade, sacrifício, solidariedade com o menino, naturalmente as sementes de conflito vão aumentar. E para isso temos que estar prevenidos. A perspectiva não é tranquilizante. É verdade que os ocidentais, eles próprios, estão ameaçados de uma decadência de que é preciso tomar consciência, sobretudo pelo relativismo que invadiu os ocidentais, colocaram o credo do mercado no lugar das convicções sobre valores fundamentais, substituíram a hierarquia dos valores fundamentais pela hierarquia dos valores instrumentais, substituíram o valor das coisas pelo preço das coisas, e a circunstância em que nos encontramos é de uma crise mundial que afeta todas as capacidades do Ocidente e obriga a lembrar os que de longe avisaram que isso podia ter acontecido. No âmbito do que acaba de referir, é interessante a escolha da revista Time sobre a figura do ano que agora terminou, 2011. A revista Time escolheu o manifestante, aliás, Bento XVI também fala nesta questão. O manifestante tornou-se quase uma profissão. Isto leva-nos a refletir sobre esta questão. Isso o que revela é que nós estamos a mudar de época. E acontece muito que as potências mantêm vigente a sua concepção de superioridade para além da realidade que se altera. Eu dou-lhe um exemplo, que uso muitas vezes para chamar a atenção dos estudantes, sobretudo, que nós ainda temos no Conselho de Segurança como o direito de veto a França e a Inglaterra. E a França e a Inglaterra não são poderes que possam estabelecer diretivas globais, mas elas procedem como se ainda tivessem essa capacidade. A capacidade, na sua memória, dura mais tempo do que a mudança. Mas a mudança, ela também não é sempre silenciosa. E neste momento a mudança não está a ser silenciosa. E ou nós temos capacidade e humildade para compreender a mudança e encontrar vias pacíficas de solução, ou, como aconteceu tantas vezes no passado, nós talvez venhamos a ter acontecimentos que um autor que se tornou célebre, é um especialista de diplomacia, chamou a peste branca. Quer dizer, a nossa incapacidade de responder às mudanças que estão em curso. O manifestante é o que já tomou consciência da mudança e provavelmente nenhuma perspectiva do futuro. Porque nós vivemos uma circunstância que não é complexa, é super complexa. E, portanto, juízos de certeza sobre o futuro são impossíveis. Os juízos de probabilidade são extremamente difíceis. Os regimes de possibilidade frequentemente são errados. E, portanto, essa relação com um futuro diferente é extremamente difícil de definir. O que é que resta? Implantar a esperança. E essa esperança, que é fundamental, tem aspectos que exigem muita atenção. E porquê? Porque as estatísticas revelam que a declaração de pertença a igrejas institucionalizadas tem diminuído. Mas, se bem me recordo da última nota que eu li sobre isso, 3 em cada 4 habitantes, independentemente de pertencer ou não a igrejas institucionalizadas, faz apelo à transcendência. E, portanto, é realmente a palavra inspiradora que faz falta. E uma das circunstâncias que nós estamos a viver, designadamente no Ocidente, é a falta de lideranças inspiradoras. E é por isso que a palavra do Papa é fundamental.
E este Papa, na linha dos Papas humanistas do século XX, eu julgo que está a marcar essa posição e a entender aquilo que julgo que já chamaram a teologia dos sinais. E são os sinais. Entre esses sinais estão esses manifestantes. Perante o desmoronamento deste sistema económico, social e até ético, a esperança reside na transcendência, como acaba de dizer, perante um mundo que cada vez se adivinha mais negro? Eles se o vissem negro, isso era extremamente aflitivo, era mais aflitivo ainda. Eu acho é que há muita dificuldade na organização ou desorganização mundial, que é super complexa. Tornou-se corrente falar na complexidade da época. Já não chega à palavra. É super complexa. Portanto, prever o futuro, a sua definição é muito arriscado. Mas aquilo que não é arriscado é saber que tem que se ter esperança em redefinir um futuro que respeite a dignidade das pessoas. Isso exige vozes inspiradas, inspiradoras e mobilizadoras. Eu, às vezes, para acompanhar alguns críticos da arte, digo vozes encantatórias, que possam despertar esse sentimento. É o que temos que fazer. Se não fizermos, eu julgo que a crise pode trazer turbulências extraordinárias às sociedades, por uma razão muito simples. É que não há nenhuma Constituição que institua o dever de ter fome. Não é um imperativo constitucional em parte nenhuma. E, portanto, nós próprios, com tantos perigos, temos que assumir, primeiro, a nossa debilidade de prever como é que vai evoluir a sociedade mundial. Segundo, o dever de não desistir, de acompanhar a mudança, minorar as dores que se multiplicam, sobretudo, evitar que se esqueça que a paz começa no coração dos homens. Até agora temos estado a falar a nível global, do mundo, daquilo que se passa no mundo. E Portugal, como vai ser este ano para os portugueses? Com certeza que vai ser um ano de muitos sacrifícios. Isso é, a meu ver, indiscutível. É verdade que se fala na crise global, e certamente que existe a crise global, como é evidente, mas é melhor pensar nas responsabilidades que são nossas, internas, responsabilidades de mau governo, responsabilidades de má gestão, responsabilidades de toda a evolução da circunstância externa do país ter evoluído sem real participação dos cidadãos, sem real participação dos parlamentos, sem informação dos cidadãos sobre a evolução que não fosse conhecida pelos efeitos, não pelo processo decisório que foi seguido. E neste momento Portugal, eu acho, está abrangido pela fronteira da pobreza. E isto tem que ser assumido, e não vejo que esteja a ser assumido. E é necessário assumi-lo. Não é com uma ideologia de orçamento que se enfrentam estas situações. É preciso ter mais que uma ideologia de orçamento. E a doutrina social da Igreja tem conselhos, princípios, advertências que devem ser repensadas, designadamente no que diz respeito ao Estado Social. Eu sei que fizemos uma evolução que torna muito difícil manter aquilo que foi o desenvolvimento do Estado Social. Mas uma coisa é reconhecer isso, outra coisa é abandonar a principiologia que diz que se deve ter o Estado Social. Porque acabar com essa principiologia é a mesma coisa que deitar a esperança pela janela. E isso é o que não pode desaparecer do programa português. É o de que assumimos que estamos mal. Assumimos que temos responsabilidades na situação porque a governança foi má. Mas não deitamos a esperança fora. Já tivemos circunstâncias muito difíceis para a vida do país, fomos capazes de ultrapassar, devemos ser capazes de ultrapassar esta. Pelo menos, não desistir. Com os mercados a orientarem a vida das pessoas, perderam-se os princípios éticos que devem pautar a orientação da vida humana?
Sabe que, mesmo para a Europa, eu sei que há uns sábios que acham isto que lhe vou dizer superficial. Mas mesmo para a Europa, um homem que, aliás, foi notável, tenho por ele a maior consideração, que foi o Delors, estabeleceu para a Europa um conceito de futuro que ele traduzia na sociedade da informação e do saber. E eu acrescento sempre, esqueceu-se de acrescentar a sabedoria. E porquê? Porque a informação e o saber têm que ser exercidos respeitando os valores. Eu dou sempre como exemplo o professor Oppenheimer. O professor Oppenheimer foi encarregado pelo governo dos Estados Unidos com uma missão que foi das mais vastas e interdisciplinares do mundo, naquela época, de domesticar a energia atómica. Ele conseguiu. Mas depois de conseguir experimentar, assinou um documento com os seus colaboradores, onde disse que nenhum poder pode usar isto. Ele não se esqueceu dos valores. Foi demitido. Mas ele ficou como exemplo da responsabilidade que deve ter o sábio, que deve ter o investigador, que deve ter o que sabe e sabe fazer. Não pode esquecer-se que há valores a respeitar. E aquilo que se verificou nas nossas sociedades, acho, foi que os valores instrumentais, que são os valores do saber fazer, ganharam superioridade em relação aos valores fundamentais. E por isso puseram, como disse e repito, o preço das coisas no lugar do saber, do valor das coisas. E essa é a situação onde nós estamos e que conduziu à sociedade em que nos encontramos. Uma sociedade empobrecida. Mas é uma sociedade que também não aceita diminuir os padrões pelos quais foi educada um pouco. Se calhar temos de pensar numa reeducação de uma nova classe que numa sociedade não pode ter tudo. É indiscutível. Nós vamos regredir em padrões. Eu nasci de uma aldeia muito pobre, de gente muito pobre, e éramos felizes. Naturalmente, é mais difícil descer os padrões do que vir recolhendo melhoria de padrões. Nós conseguimos chegar à situação de regredir nos padrões. Temos é que assumir a responsabilidade disso, não passar o tempo a empurrar as responsabilidades para o exterior, para efeitos colaterais, o globalismo é que teve a culpa, não. Nós somos responsáveis. De qualquer maneira, ou porque escolhemos mal os governantes, ou porque condescendemos com os erros da governança, ou porque nós próprios participamos no erro, mas somos responsáveis. É a primeira atitude. Porque essa primeira atitude permite-nos, como aliás a mensagem do Papa sublinha, pensar que o nosso futuro já é curto, mas o dos nossos descendentes esperamos que seja melhor e duradouro. E isso é o suficiente para que sejamos capazes, com as tais vozes liderantes, encantatórias, levantar o ânimo das pessoas, enfrentar os desafios para recuperarmos da situação a que, com a nossa responsabilidade, deixámos chegar o país. O professor Adriano Moreira tem esperança que surjam essas vozes num mundo à beira do precipício? Há muito poucas. Mas há alguns homens, até não devemos limitar esse reconhecimento à religião católica, naturalmente, porque temos vozes que foram extraordinárias, designadamente João Paulo II, que dominou grande parte da minha vida e de quem eu tive a mais profunda admiração. Mas, fora disso, temos homens, por exemplo, como Mandela. Nós temos que reconhecer que o Mandela tem santidade, porque é um homem que vem do exercício, até primeiro aprendeu o exercício da revolução, da Força Armada, passa anos na cadeia, longuíssimos, e volta partidário da paz, da reconciliação e do perdão. Ele até tem uma coisa curiosa, é que por vezes as pessoas falam na santidade do Mandela. Ele não gosta que lhe chamem santo. E ele diz que o santo é um pecador que luta até ao fim. Isso é que é a atitude. E, portanto, há alguns exemplos. Mas eu tenho que reconhecer, prefiro estar enganado, mas suponho que não estou. Todo o Ocidente está a falho de lideranças.
Não temos homens da estatura daqueles que enfrentaram a guerra 39-45, que foram capazes de transformar o sacrifício em sabedoria, reconciliar-se em relação a oposições do passado terríveis entre os seus países, para caminharem para a unidade. Eu julgo que aquilo de pior nos podia acontecer é que o dificultaria enorme o nosso caminho, é que o projeto europeu falhasse, que realmente esse sentido de unidade que esses fundadores estabeleceram fosse abandonado. E então digo-lhe que eu neste momento não vejo como é que a Europa continuaria a ter voz no mundo. O mundo caminharia sem a voz europeia. De qualquer forma, estamos num mundo sem justiça e com pouca paz. Há muitas situações injustas. Sobretudo, entre outros aspectos. Eu aflige-me, porque há muitos conceitos de pobreza, como sabe, então, mas quando se enumeram os casos concretos, é mais claro do que os conceitos. A gente vê fotografias das mães que têm os filhos agarrados a uma pele que não tem leite. Isso explica o que é a pobreza. Quando nós sabemos que milhares de crianças, sobretudo no sul do mundo, morrem porque não têm uma vacina, custam uns cêntimos. Quando nós sabemos que há milhares de crianças que estão usadas como instrumentos de guerra, com armas que só o Ocidente é que fabrica e lhes vende, nós temos que reconhecer que há muito que fazer para estabelecer justiça no mundo. O que é que cada um de nós pode fazer para melhorar um bocadinho este mundo? Bom, ser solidário, sobretudo combater uma atitude que foi muito ocidental e que hoje está invertida em muitos aspectos, é que olhamos sempre para o outro. E o inimigo é o outro. O Império Ocidental teve sempre um conceito em relação aos outros povos que foi considerá-los como o resto do mundo. Nós é que mandávamos. O inimigo. Isso tem que ser completamente abandonado. Infelizmente, esses povos têm memória e eles próprios estão a responder-nos olhando para nós como os grandes agressores do século. E portanto, com essa atitude que hoje é muito doutrinada entre nós, ocidentais, não tem uma resposta equivalente em todas as outras latitudes onde fomos dominantes. E por isso eu tenho considerado que esta espécie de tufão que vai pelo Mediterrâneo e que todos falam no milagre da democracia muçulmana, eu acho que é preciso ter mais cuidado com isso, que os riscos são enormes, os desafios são enormes e esta ideologia orçamental é sustentada por governos que são obrigados ao que prometem, mas também são obrigados ao que não previram. E este turbilhão obriga a ter atenção a este facto. Muito obrigada, professor Adriano Moreira, por estas incursões no início deste ano que todos esperamos que seja o melhor possível. Foi este o 70x7. Voltamos de hoje a 8 dias. Até lá, tenha uma boa semana e desde já um bom ano.